Esse vídeo é um vídeo explicando como é o funcionamento da disciplina roteiro, mas eu aproveitei para abrir também a aba do projeto interdisciplinar que está interligado com a disciplina roteiro para aqueles que ficaram nessa disciplina e também precisam fazer o relatório de atividade prática, que é o TCC, uma produção para finalizar essa etapa do curso também. A proposta dessa disciplina ela vai estar relacionada justamente com isso, para maximizar o tempo e a atividade que vocês vão fazer. Então, quem tiver precisando finalizar também uma atividade prática, realizar, na verdade, uma atividade prática, vai poder utilizar a atividade final, que é justamente a construção de um roteiro e de um storyboard, vai aproveitar essa atividade no TCC, tá? Então, vai ser aproveitado dessa forma. Por isso eu peço que vocês estejam lendo cada documento, observando cada apresentação, as orientações, para que vocês possam estar aproveitando também essas atividades das disciplinas que vocês estão devendo, né? E aí poder maximizar essa questão do tempo também, tá? A disciplina ela vai iniciar com alguns apontamentos e aí eu vou mostrar aqui para vocês alguns slides. Basicamente, o que vai acontecer é que a sugestão de produto que vocês vão poder usar o roteiro e o storyboard é uma produção audiovisual. Então, nenhum outro, por exemplo, design gráfico, nós não temos roteiro, né? Nós não precisamos fazer um roteiro, criar uma narrativa, desenhar um storyboard nesse formato da disciplina de roteiro para design gráfico nem para design de produto físico, né? De outro tipo de produto ou CAD. Somente a produção audiovisual que você vai precisar, que você pode fazer, deve fazer, né? Um roteiro e o storyboard. Então, nesse sentido, eu volto aqui, eu peço que vocês abram cada uma dessas apresentações do projeto para que vocês possam se inteirar do que se trata o projeto. Né? E nessa orientação inicial eu explico para vocês do que se trata o projeto e a utilização das atividades, de algumas atividades dentro do projeto para estar maximizando a questão do tempo. Então, os alunos que estiverem com as disciplinas dentro dessa área de animação, você vai fazer no final uma produção audiovisual para o TCC. Para fazer a produção audiovisual, a gente tem várias etapas. Então, a gente tem aqui, olha, deixa eu ver se eu acabei não colocando aqui, mas tem outro slide explicando as etapas para fazer a produção audiovisual de animação. Você vai fazer um levantamento, você vai fazer a pesquisa do público-alvo, análise de similares, a escolha de elementos gráficos. Aí, a partir daí é que você vai desenvolver o que você vai trabalhar como mensagem que você vai expressar. E daí você vai fazer o roteiro, o storyboard. E no storyboard você vai fazer os desenhos, caso você use, dependendo da técnica que você vai usar, se for foto, se for filmagem, se for ilustração, então você vai precisar desenhar algum personagem caso seja esse o foco. Vai depender do foco, vai depender do objetivo, vai depender de como vai ser o teu planejamento em relação à produção audiovisual. Qual é o objetivo final? Do que se trata a tua produção audiovisual. Então, a produção audiovisual ela vai sugerir que você faça um roteiro e um storyboard. Por isso que a sugestão da disciplina roteiro e storyboard é a produção de um roteiro e um storyboard para a produção audiovisual, tá? Então, você vai escolher o segmento. Aí, aqui eu coloquei algumas sugestões. Potencialidade de produtos do município de Porto Velho. Está aqui, ó, potencialidade de produtos regionais do estado de Rondônia. Pode escolher no município de Porto Velho. Aqui eu coloquei, eu listei alguns segmentos: biojoia, alimento, vestuário,
Aí você pode estar fazendo uma filmagem, ou tirar foto, ou desenhar, e para estar fazendo a produção de visual, tá? Então, primeiro você tem que buscar essas informações iniciais para você fazer o roteiro. Tá aqui, olha, a etapa, ó, elaborar o roteiro do mini documentário, porque a produção de visual, a proposta dela é um mini documentário, mas nada impede que você faça um desenho animado, mas tem que estar bem definido do que se trata isso e para quem é. Então, é necessário que você, para poder aproveitar a atividade de roteiro no TCC, é necessário que você entre aqui no AVA do projeto interdisciplinar e aí você acesse todas as abas para você entender do que se trata o projeto. E aí eu tenho algumas orientações que eu já coloco aqui, que é interessante que vocês fiquem a par para vocês se situarem do que se trata cada uma das etapas. Eu já explico aqui, olha, em metodologia de design, eu já explico do que se trata as fases da metodologia e que etapas vocês vão precisar seguir, desenvolver e colocar no relatório para que a produção ela realmente ocorra. Então, aqui eu vou ter as apresentações da disciplina, eu vou mostrar a produção audiovisual, eu vou explicar o roteiro. Eu coloquei roteiro de documentário porque é uma sugestão, já que o meu trabalho ele vai se tratar de uma explicação, uma explanação sobre produtos regionais do estado, tá? E aí eu coloquei esses exemplos aqui. Então eu resolvi exemplificar essa produção como um mini documentário, tá? Um mini documentário. E aí a atividade da disciplina de roteiro você vai fazer isso. Você vai primeiro escolher do que se trata, qual é o público e vai ler os slides, o que é uma produção de visual, qual é a linguagem da produção de visual. E aqui no próprio slide eu já vou explicando, até chegar no gênero documentário, que é o que vamos trabalhar na disciplina, tá? Para você entender do que se trata o gênero documentário. Aí eu vou explicando algumas técnicas, eu vou inserindo aqui como exemplo o stop motion, modelagem 3D. E aí a gente vai avançando um pouco, né, nessa parte teórica, essa aqui é mais parte teórica mesmo. E no próximo slide eu já vou entrando para a área mais específica do que se trata o roteiro, mais especificadamente o roteiro de documentário, que é a sugestão de atividade para o TCC também. Aí aqui eu tenho os filmes de documentário, ele vai classificando, né, de acordo com Nichols. Nós temos algumas classificações de documentário. Aí você pode escolher um desses tipos de roteiro, mas tudo vai depender da tua construção, do teu planejamento, do objetivo, o que é que tu quer falar. Então, por isso é necessário que você entre no projeto interdisciplinar para ver do que é que você vai falar, do que se trata o teu assunto. E aí você vai entendendo o que tu quer transmitir. Que tipo de imagem tu quer transmitir? É só uma exposição? E aí você vai entrar no YouTube e tomar como referência alguns exemplos de documentário que eu compartilho aqui nos slides. Então a gente vai ter o poético, o observativo, o participativo, o reflexivo, o performático. E aqui a gente tem outras etapas, tá? Não é necessário fazer essas etapas, mas essas etapas elas deixam um pouco mais alinhado como é que vai ser a produção. Mas essa aqui não é necessário fazer. Aqui eu tenho alguns itens da estrutura do roteiro. E aqui é um exemplo de como pode ser o roteiro, tá? Então, se for um roteiro com narrativa, eu coloco aqui numa coluna. Como é que vai ser essa narrativa? O que vai se tratar? E aqui você tem todo o diálogo da narrativa, né? O que vai sair no áudio, o som. Aqui a gente vai ter, olha, uma outra coluna que aí essa coluna ela já vai me identificar como é que vai ser a cena. Então eu tenho outra classificação agora, né? A classificação que vai estar relacionada com
a narrativa cinematográfica. Aí eu vou ter alguns conceitos de narrativa linear, narrativa binária, polifônica, cinematográfica, fragmentada. Então você vai escolher a narrativa que você quer trabalhar no seu documentário, você vai escolher o tipo de documentário, tá? Com base na sua proposta, no seu objetivo. Então, são essas as considerações em relação à disciplina de roteiro. Eu coloquei aqui abaixo a postagem para atividade. Então, eu tenho 4 alunos que estão participando, três alunos que estão participando aqui. Um desses integrantes sou eu. E aí, eu preciso que vocês leiam todo o AVA, inclusive o projeto interdisciplinar, para que essas atividades, né, essa atividade única da disciplina, ela possa ser realizada, tá? Leiam aqui o que é para fazer, tá? Olha, a atividade consiste na criação do roteiro storyboard para a produção de visual, conforme o projeto integrador para a prática profissional, tá? Então é necessário que vocês leiam, se aprofundem do que se trata o projeto integrador para que vocês possam realizar a atividade de roteiro, tá bom?